Shalom, Aleph, a paz seja convosco a todos. Que as bênçãos de Elohim, do nosso Deus, do Eterno, esteja sobre todos vós neste momento. Amém, amém. A palavra que trago hoje para a nossa reflexão, eu quero deixar aqui a minha contribuição também. Como vocês podem ver no título do vídeo, um fenômeno crescente, os desigrejados. Será? Olha só que título. Decidi dar minha contribuição por causa de muitos enganos crescentes que existe dentro da religião, e eu vejo e fico indignado. Porque eu, como um leitor das Escrituras, um estudioso, não sou eu como ainda existe alguns aí pelo mundo afora, que mesmo em meio a esse mar de lama religioso e os absurdos que estamos vendo e vivendo no mundo nesses últimos dias, nos deixa triste e angustiado. E indignações e afirmações constantes do errado, que muitas vezes, na boca de muitos, se faz parecer certo. E eu vejo o medo constante de muitos líderes devido a este movimento chamado os desigrejados, e eles estão com medo, eles estão espantados, porque milhares de pessoas estão abandonando os templos. E eles estão angustiados, porque eles vão perder o ganha-pão deles, eles vão perder os carros de luxo, eles vão perder a riqueza, o luxo e muitas outras coisas. E já tem outros não, que se preocupam verdadeiramente com esta situação. Mas deram este título, deram este nome, os desigrejados. Que as pessoas que se encontram nessa situação dizem que não são desigrejados. E fica os que têm templo, os que frequentam, líderes e pessoas de templos e de sistemas eclesiásticos, de igrejas institucionalizadas, de placa, começam agora a dar apelidos, chamar outros que não frequentam templos ministeriais de desigrejados. E eles, por suas vezes, dizem que não são desigrejados. Mas o que é que as Escrituras têm a nos dizer? Por isso que eu botei dentro desse título, tem vários temas. Um fenômeno crescente. Como eu posso falar? Um fenômeno crescente. Os desigrejados. Sim, um tema. Será? Outro tema. Como assim? Dentro desse título podemos tirar duas coisas. Primeiro, um fenômeno crescente que cresce a cada ano, a cada dia. Esse fenômeno, milhares de pessoas abandonando os sistemas, congregações institucionalizadas de placas. E será? Será mesmo este nome, este título dado a eles, desigrejados, será mesmo que temos que dar? Será mesmo esse título que é dado a eles é verdadeiro? Quem é que tem a razão? Eles, quando dizem que não são? Ou aqueles que afirmam que eles são desigrejados? Quem é que tem a razão desses títulos? Esse título é bíblico? É verdadeiro esse título? Como vocês podem ver também aí, no título, meu nome, eu uso esse codinome aí, Valdomiro Lima. Vocês podem ver aí embaixo, Valdomiro Lima Apologeta. Apologeta, aquele que faz a defesa de sua fé, baseados com dados bíblicos. Eu não sou nem por um nem pelo outro, eu sou pelo certo, pelo que tem nas Escrituras. Eu não sou de tradução, de copista, que o copista dessa tradução, dessa Bíblia, traduziu assim, o assado. Eu tenho várias Bíblias aqui no meu arquivo. Tenho várias. E vejo, como quem está acostumado a me ver, que já me ouve já há algum tempo, são mais de 100 vídeos que eu tenho gravado, eu sempre venho tocando nessa tecla. Mas quem é novo aqui no canal,
eu sempre volto a tornar falando as mesmas coisas, porque tem pessoas novas no canal. Então, serve de... Nunca é repetitivo demais, porque quem já viu fica sabendo mais ainda. E quem ainda não viu, quem ainda é novato aqui no canal, passa a aprender. É sobre títulos, palavras, que muitas vezes eu vejo as pessoas afirmando categoricamente que é, e os copistas da religião, quando fazem as traduções dos manuscritos, eles, por causa da minha religião, aquela palavra quer dizer isso, mas ele não coloca aquilo. Ele pega e coloca uma outra coisa. Ele pega e coloca um outro título, que nós vamos ver. Eu já falei muitas vezes sobre isso, mas como eu já disse, quem está acostumado vai saber. Ele já está acostumado a ouvir isso. E quem é novo no canal vai passar a ver. E quem está esquecido vai se lembrar. Mas vamos lá. Primeiramente eu vou começar com um texto base, né? Sobre tudo isso que engloba esse tema. Um fenômeno crescente, pois é crescente esse termo. Eu não sou muito a favor desse título, desigrejado, eu vou já chegar, baseado na Bíblia, nas escrituras, nos manuscritos, nos nomes, em seus originais, o que de fato quer dizer. Então eu não sou a favor desse título, mas se tem alguma pessoa que não congrega em templos, que está me ouvindo, calma, aí, ouça o vídeo, eu vou dar meu parecer ainda. Eu não, as escrituras. Mas eu vou usar esse termo técnico, que é o que eles falam, só para a gente se situar e entender. E vamos ver quem tem razão, se são os desigrejados, como eles dizem, que é esse título mesmo apropriado, até outros dizem destemplados. Tem gente até que diz isso, destemplados. Olha, bicho. E eles dizem que não são, os desigrejados dizem que não são destemplados, nem desigrejados. Será que eles têm razão? Ou são as pessoas que frequentam igrejas, que chamam eles de desigrejados, que têm razão? Vamos ler. Vamos começar com uma base, e depois vamos trabalhar e andar pelas escrituras. E vamos conversar, baseado em originais, e no que de fato quer dizer, o que de fato Deus quer de cada um de nós. E a gente vai se situar e saber quem tem a razão aí. Muitos vídeos têm sido gravados. Como eu disse, muitos líderes desesperados porque estão perdendo a sua fonte de renda. Outros não se preocupam com as almas, de fato. Mas, vamos ver. Vamos começar aqui com esse texto de Hebreus, Ivrim. Hebreus 10, versículos 24 e 25. Vamos ver. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como congregação, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Aí tem outras traduções, eu tenho algumas traduções aqui, e vocês também devem ter, que já diz assim, não abandonemos a nossa mútua congregação, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, e por aí vai. Mas é tudo quase o mesmo sentido. Vamos lá. O que é um desigrejado na boca desses outros? Na boca do povo que tem igreja, que insiste em chamar esse título. Desigrejado, minha gente, na classificação que eles deram, são todas aquelas pessoas que não frequentam templos de pedras. Pessoas que não frequentam igrejas institucionalizadas, hierárquicas, como sargento, cabo, soldado, samango raso, pastor, presbítero, diácono, né, obreiro. Eles não frequentam esses templos ministeriais, eles não frequentam. Aí, eles se reúnem aonde? Existem dois tipos deles. Eu posso dizer até, aí muita gente confunde pessoas que não frequentam templos hierárquicos com desviado. Não. Olhe lá. Existe alguns tipos. Primeiro tipo de desigrejado, no linguajar deles, é aquela pessoa que se decepcionou, é semelhante ao segundo. Decepcionou e se decepciona e passou a ser um estudioso das Escrituras e começou a analisar. O Espírito Santo abriu seus olhos e ele agora começou a ver a podridão que está dentro do sistema religioso. 80%, 90%.
do sistema totalmente corrompido pelo capitalismo, prostituição, lascívia, mentira, estelionato, mandinga, macumbaria, pode-se dizer, movimentos de macumba, de candomblé e todo tipo de imundície dentro das congregações, e dizem que é manifestação do Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito de Deus constante. Eles veem isso, leu as Escrituras e descobriu a verdade. E o Espírito Santo abriu os olhos. E ele viu que o seu sistema é só heresia e blasfêmia contra Deus constantemente. Porque a Bíblia diz uma coisa e ele lá diz outra. E os olhos dele estavam tapados. Mas o Espírito Santo agora abriu seus olhos. Ele passou a estudar e ler, examinar. Como Jesus disse, vocês erram porque não examinam as Escrituras. E eles agora, muitos passaram a analisar e examinar as Escrituras. E viu a verdade, e está vendo a verdade. E se indignou e saiu do sistema. Agora eles cultuam a Deus dentro de suas casas, com seus familiares. Decepções de líderes, pastores, que aparentavam uma coisa, pregando sobre adultério, isso, aquilo, outro, com um amante. Pregando sobre membros que muitas vezes dizem que é cristão, mas não tem uma conduta cristã, e espancando a esposa, roubando, adulterando, pintando e bordando, e eles se decepcionaram. Viu que tudo que ele pregava era mentira e heresia, porque agora conhece a Escritura, começou a estudar, o Espírito Santo abriu os olhos, saiu. Foi para um outro templo, que muita gente diz, sai do templo, procure outro, e ele foi para outro, e a mesma coisa, ele foi para outro, a mesma coisa, ele foi para outra, a mesma coisa, capitalismo, e agora não deu mais. Sai, e agora fica em sua casa, lendo as Escrituras, vendo o culto de algum líder, de algum pregador na internet ou em televisão, que tem a coerência bíblica, e ali ele fica. Ama a Deus, ama Jesus Cristo, ama o seu próximo e dá uma conduta boa de cristão. É um tipo. Ele é desviado? Não. Segundo tipo de desigrejado, mesma coisa desse. Mesmo sentido. Mesma coisa. Só que ele agora encontra outras pessoas com a mesma linha, que já andou de congregação em congregação, tentou ficar, ficou, mas viu que é só iniquidade e heresia, não tem nada a ver com as Escrituras, e eles agora fazem o quê? Eles se reúnem, teve até um tempo desse um que me convidou, eu não cheguei aí, mas fui convidado, aí ele conversou como era. E eles se reuniram, e agora eles se reúnem em casas, na casa deles, todo domingo, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Eles se reúnem e congregam, louvam, leem a palavra, são organizados. Eles, o irmão quer dar uma mensagem, dá uma palavra, dá. Eles se amam, como deve ser, se unem, se juntam, prega a palavra bíblica raiz, como deve ser, como no início em Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários. Minha gente, apóstolo é uma palavra grega, quem já é novo aqui no canal, fique sabendo, apóstolo é uma palavra grega, que quer dizer mensageiro, ou emissário, ou enviado, certo? Então, eles se reúnem como em Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, eles se reúnem em casas, congregam, louvam a Deus, os membros, seus familiares, e dizem, convide vizinhos, convide seus familiares. E lá se respeitam uns aos outros. Não tem, respeitam os dons, as capacidades de cada um, mas não existe isso de dominar. Há uma organização, mas não existe esse negócio, eu sou melhor do que você. Não. Ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais. Jesus disse, está vendo os governantes da terra? Está vendo os reis do mundo? Vocês não serão assim, está vendo? Eles dominam sobre as massas, mas não vai ser assim entre vocês. Porque todos vós são irmãos. Aquele que quiser ser o melhor entre vós, que seja servo de todos. Tem outra passagem que Jesus disse, está vendo? Vocês me chamam Rabi. Rabi quer dizer mestre. Vocês me chamam Rabi, mestre, e eu sou de vocês. Mas vejam, eu estou lavando o pé de vocês. Assim façam um com os outros também.
Veja só a harmonia, a raiz. Ninguém domina os outros. Tem líderes eclesiásticos, pastor de igreja, que você vai falar com ele, você tem que marcar uma sessão, como se eu fosse marcar uma sessão com algum deputado, um vereador. O assessor vem, tem que ter hora marcada. Que é isso? Vejam só como se tornou o sistema. São todos assim? Não, mas a maioria é assim. Porque o sistema hoje, eu fiz uma peregrinação por várias congregações, muita gente pode dizer, ah, você estava pesquisando para malhar? Não, eu quis visitar outros irmãos, porque eu tenho raiva de placa. Ah, mas você congrega alguma igreja? Congrego. Eu congrego numa denominação de placa, mas eu não gosto de placa, tenho raiva. Por mim eu arrancava tudinho, porque ninguém obedece o que está lá em Coríntios, Paulo falando. Estou sabendo que há uma divisão entre vocês. Um diz que é de Paulo, um diz que é de Pedro, um diz que é de Jesus, um diz que é de Apolo, Pedro, Paulo, Jesus. Cada um diz que é de uma coisa, grupinhos. Oxe, acaso Cristo está dividido? Hoje é a mesma coisa, várias placas, quase 5.000 placas de denominações, cada um com uma doutrina diferente, pregando coisas diferentes uns das outras. Acaso, aí eu digo como Paulo disse, acaso Cristo está dividido? Mas está. Tá. Não obedece o que lá está escrito. A carta, a congregação, a comunidade de Coríntios. Uma comunidade messiânica única. Uma congregação única. A congregação de Tessalônica, única. Não era placas de igreja por todo canto. Placa de igreja, não. Digo única. Hoje, já estava começando em Coríntios as divisões. E hoje está do mesmo jeito, ninguém obedece. Uns não olham isso, são irmãos completos. Outros não, é por raiva. Tem raiva um dos outros. Tá aqui quando sai igreja errada, isso, aquilo, outro. Não se olham como irmãos, como comunidade única. Não, olham como divisões. Divisões. Uma vez eu fiz uma pergunta e falei uns vídeos atrás sobre congregação perfeita. Você não vai encontrar nenhuma. Não estou falando de irmãos, porque nós somos imperfeitos. Nós somos todos errados, pecadores. Não vai haver perfeito. Eu estou falando em doutrina. Não existe nenhuma doutrina de placa aqui na terra perfeita. Há um esforço de humildes e sinceros líderes e de irmãos tentando acertar. Muitas vezes nós erramos tentando acertar. Mas o Senhor esquadrinha os corações e sabe a sua boa vontade. É malhado, nós somos malhados pelos outros, mas Deus conhece o coração de todos nós. Agora, quando há maledicência e malícia por trás, aí é outra coisa. Então eu fiz uma visita, eu comecei a visitar, conhecer outras pessoas, outros irmãos na fé. Eu andei em várias. E minha gente tá fogo, eu já falei isso aqui agora, tá fogo a situação. Tem uns que, vixe, meu Deus, dá vontade de sair no meio do culto, correr de lá. Fui com a minha família deu vontade de correr de lá, sair, vixe, não estou aguentando mais. Tava demais. Para você ver, não vou entrar em detalhe disso, aquilo outro. Mas tava demais. Terrível, terrível. Esses vídeos que vocês veem aí, bizarros, na internet, de manifestações, unção disso, unção de carne moída, unção disso, aquilo outro, meu irmão. Aí você pensa que é montagem, não. Você vê coisas incríveis, só vendo. Outros não, 80% bíblico, 70% bíblico. Mas o que impera em grande parte dele, não em todos que eu andei, mas grande parte, o que impera é o capitalismo. É o culto antropocêntrico, que vem da palavra grega antropo, homem. Todo voltado para o homem, pouco para Deus. É isso que impera em grande parte deles. E devido a isso, esse movimento crescente, os desigrejados, no título dele, vem crescendo. Certo, certo. Uns, como eu disse, a mesma situação, sai das congregações, porque lê as escrituras, começa a ver a verdade, vê mentira, escândalo, nojeira, falsidade, sai e agora congrega com sua família em sua casa, mas não é um desviado. O outro, a mesma situação, mas agora ele congrega com outros iguais, e há uma organização, não há um maior do que o outro, todos amam a Deus, louvam, eu quero louvar, louvam, dão a palavra, a leitura de palavras, se reúne, há grupo que se reúne para ajudar os necessitados, o foco do evangelho, salvar a alma e ajudar o pobre, porque se você é de uma congregação que não ajuda o menos favorecido, você não é uma congregação e sim uma piada. Baseado na Bíblia. Se você não ajuda o seu próximo, que é outro foco do Evangelho, o foco do Evangelho a ajudar o seu próximo. Veja o que João Batista disse, e a mesma coisa dizia hoje, raça de víboras. Vocês pensam que vão ser salvos porque frequentam o templo,
porque fazem longas orações, porque são dá ofertas, é isso, é? De forma nenhuma, produza, mostra os frutos do seu arrependimento, que você é arrependido, que você é uma nova criatura, ame o seu próximo, ame a Deus, pratique a justiça, mude seus comportamentos. Eu vou ler aqui Deus falando isso. Mude seus comportamentos. João Batista, muitas pessoas chegam a dizer, o que devo fazer? Divida, você tem 2 túnicas, divida uma com quem não tem nada. Do mesmo jeito, faça com o alimento. Mate a fome do pobre. Mate a fome do faminto, vista o nu. Esse é o foco. E no livro de Jacó, Tiago, que algum irmão aí pode dizer, que nome é esse Jacó? Esses nomes que eu falo são os nomes nos originais, hebraicos. Eram judeus e os nomes não são esses que nós temos nas traduções. Esses que nós temos nas traduções são transliterações. São nomes transliterados, certo? Certo. A adaptação de uma língua para outra. Mas o nome no original, esse que eu falei agora, Jacó, que é Tiago, na nossa tradução. Tiago era irmão de Jesus. Ele fala lá, a religião pura e verdadeira diante de Deus é essa. Aquele que você visita órfãos e viúvas, ou seja, menos favorecido, mata a fome do faminto, veste nu, se preocupa com o que não tem nada, pratica obras de justiça e se mantém incontaminado do mundo. Essa é a religião pura e imaculada diante de Deus. Acabou. E aí? Aí vem os outros de igreja, tirando o couro dos outros. Como eu disse, o primeiro grupo desigrejado no titular deles, e o segundo, que é também no linguajar deles, desigrejados, como eu disse, sai e fica em sua casa, com sua família. Vendo culto na internet ou em televisão, lendo as escrituras, mas não é desviado. O segundo se reúne em grupos. Ajuda os menos favorecidos, se reúne como congregação, não deixam de congregar. Aqui, ó, congregação, Hebreus 10, 24 e 25. Não deixemos nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Isso sim, é bíblico. Nós temos que nos reunir. Isso é verdade, porque você sozinho, você é derrubado. Eva, quando caiu, o inimigo foi atentar ela estava só. Estava fraca, ela estava só, não estava com Adão, ela estava sozinha, então foi manipulada. Sozinha. Veja lá, ela estava só. Ela não estava com o companheiro do Adão, estava só. O inimigo foi lá sozinha, a mesma coisa você sozinho. Então você congrega com outros. Não estou falando que você que possa estar me ouvindo, que não seja de congregação, não, congregue com outros. Mas às vezes o irmão pode dizer, mas não tem outros. Eu não tenho encontrado outros. Eu não tenho encontrado outros. Não tem aqui. O que eu tenho encontrado é só congregação mesmo, de igreja, de placa. Eu não tenho encontrado outros com o mesmo sentido, que passou por a mesma coisa, que tem os mesmos pensamentos. Outros não. Já tem pessoas que, aqui mesmo onde eu moro, teve um rapaz que eu nunca mais tive contato com ele. Vários com a mesma linha, estavam se reunindo e congregando, biblicamente. Congregando, se reunindo, se motivando uns aos outros. Não se deixam, não deixam, porque você só é uma presa fácil para o inimigo. Alguns líderes vêm se preocupando com esse sentido, porque muitos não estão congregando nas suas casas ou que se com outros no mesmo sentido. Não, estão só. Então é fácil de cair. Agora tem um outro terceiro, aí sim é o desviado, que se decepciona por tudo isso. Com todas essas nojeiras, todos esses escândalos, anda em várias, anda em outra, rapaz, mas ele andou em várias e não achou nenhum que prestasse, porque todas, quando presta, não estou falando em pessoas, estou falando do ensino, não tem nada a ver com as escrituras, só heresia e capitalismo, não é o puro evangelho. Então ele agora saiu e não acredita, terminou se tornando até ateu. Até ateu terminou se tornando. E aí? Agora, e aí? Aí eu entro para o sentido, aí chegou a hora. Desigrejado será? Antes de eu entrar nesse ponto, esse fenômeno, esse fenômeno crescente é uma verdade, não é só no Brasil, é em todo o mundo. Tem várias igrejas no berço do Evangelho, nas igrejas protestantes, Estados Unidos, Inglaterra e várias outras nações, várias igrejas fecharam as suas portas. Várias igrejas congregacionais abriram espaço e agora são templos islâmicos. E outras fechou mesmo completamente, ou outras têm sido só abertas finais de semana.
e tem só 2, 3, 4, 5 membros mais velhos. O desinteresse é grande. Muitos se tornaram ateus, muitos são os desigrejados, como o institucionalizado fala. Milhares. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, um censo, em 2010. Só em 2010 já passava dos 9 milhões de evangélicos que não frequentam mais templos, os desigrejados. Mais de 9 milhões. Livros têm sido escritos sobre esse fenômeno. Grande culpa dessa parte vem desses falsos profetas, que o que é deles já está reservado. O que é deles já está reservado, a Escritura fala. As ovelhas estão se perdendo por causa deles. Feliz daquelas que saem desse sistema, mas ainda congregam em grupos, nas suas casas. Felizes. Mas e os que se desviam, que voltam de novo, se tornam até ateus, não creem mais em Jesus, mudam até de religião, estão passando a ser até islâmicos, devido à mentira desses falsos profetas que pregam mentira, pregam uma coisa, mas não vive e pratica todo ato de nojeira, e as pessoas, quando olham, muitos têm a mente fraca, e se desviam e se acabou, se desgraça de novo. Por causa deles. No Brasil há cerca de quase 50 milhões de evangélicos, uma média. Grande parte dessa, hoje, uma boa parte desses milhões, são desigrejados. Aí eu botei no título também, desigrejados. Será? Aí agora eu vou entrar no termo. Esse termo, eu já falei aqui outra vez, vou falar de novo. Desigrejado. Aí eles dizem que não são. Vamos lá. Qual é o termo? Eu já falei isso aqui antes, vou falar de novo. Qual é o termo que tem lá nos manuscritos? As escrituras, a Bíblia quer dizer conjunto de livros que temos na mão, ela foi retirada de qual? Como foi escrita originalmente? Na língua hebraica, aramaica, e traduzido para o grego para se espalhar no mundo, naqueles tempos, 2000 anos atrás. Os manuscritos é hebraico, aramaico e grego, que é a língua das escrituras que temos na mão. Então, qual é o termo que tem lá para igreja? É igreja mesmo? Eu já falei isso aqui outra vez. Desigrejado. Esse termo está certo. Aos irmãos que são, assim que eles dizem que não são. Continua sendo uma igreja. Mas esse termo existe? Não existe. Eu já falei e já disse. Eu sou pelo certo, sou um apologeta. É pelo certo, é o que está nas escrituras. Não existe esse nome igreja. Quando eu vou traduzir, que eu pego a palavra é eclésia. Lá é um nome usado, um nome antes de Jesus. Jesus, Deus, não tinha nem habitado entre nós aqui na terra. Se feito carne e vindo até nós. Não tinha nem vindo. Já existia esse termo eclésia. Porque é um nome usado na cultura grego-romana. Já tinha eclésia. Eclésia quer dizer o quê? Congregação, comunidade, assembleia de pessoas. Um termo que era usado naquele tempo para uma reunião pública. Onde era chamado, convidado as pessoas para saírem dos seus lares e vir para fora para se reunir publicamente a fim de deliberar algo em comum. Iam debater um assunto em comum. É eclésia. Não tem esse título igreja, não. Vamos traduzir. Eu já tenho traduções aqui. Eu tenho várias traduções aqui que já traz o termo certo. Já traduz como é. Não vou traduzir. Agora a religião cristã, os copistas, insistem em pegar e botar igreja. Mas não é igreja. Quando você vai para o título, o nome que lá tem, quer dizer, eclésia quer dizer congregação, uma comunidade de pessoas, uma assembleia de pessoas, reunião de pessoas. Ah, mas não é igreja? É o nome, traduzindo eclésia, quer dizer igreja? Eclésia, igreja. Não. É uma congregação, uma assembleia, uma comunidade de pessoas. E tem gente que diz, mas igreja não é uma congregação de pessoas? Não é uma comunidade de pessoas. Mas a tradução, se você for traduzir eclésia, nem transliterando, nem fazendo o que for, não dá igreja. Não dá esse título igreja. Está errado quem chama os irmãos que congregam de desigrejado. Está errado. Não existe esse termo igreja nas escrituras, nos manuscritos originais. Se eu for para o hebraico é kehilah. Mesma coisa, congregação. Congregação, reunião de pessoas. Nos termos, a tradução mais antiga do Antigo Testamento para o grego foi feita pela Septuaginta, ou seja, 70 anciões judeus de Alexandria. Foi a tradução do Tanar, os primeiros escritos, o nome que tem na nossa Bíblia de Antigo Testamento, para o grego. E ele lá botava eclésia, quando era a reunião do povo de Israel. Quando eles se reuniam todos, eclésia. Estava lá, quando você pega para trazer, eles traduzem para o grego, no grego, aí já está lá, eclésia.
Está lá, congregação de Israel. Agora você pega na sua Bíblia, também no Antigo Testamento, tem lá eclésia, onde traduz, congregação de Israel. Mas quando vem para o Novo, aí os copistas cristãos pegam e traduz como igreja. Pega e bota igreja. Ô, minha gente, traduza certo, correto, como tem lá. Agora aqui fora, se você quiser dar o nome igreja, você dá. Mas não manipule nem traduza erradamente as escrituras. Eu provo e mostro qualquer um. Pesquisem. O que quer dizer eclésia? Pega no dicionário, o que é eclésia? Uma congregação, é uma assembleia, é uma comunidade de pessoas. É uma reunião pública onde as pessoas são convidadas a sair por interiores dos seus lares, interiores de suas casas, para fora, para a fim de reunirem, para debater um assunto em comum. Pode ser embaixo de uma árvore, no meio da rua, numa praça, num auditório, dentro de um sistema de pedra, de uma casa. Então esse termo desigrejado está errado, porque não existe. Destemplado está errado. Eu frequento uma congregação de pedra, sim, de placa. Eu frequento, mas eu sou pelo certo. Congregação, uma comunidade messiânica, comunidade de Coríntios, comunidade de Tessalônica, comunidade de Maceió, comunidade messiânica de Maceió, congregação de Maceió, Assembleia de Deus, igreja, Assembleia de Deus, Assembleia, eclésia, congregação cristã do Brasil, eclésia, comunidade cristã do Brasil, eclésia. Tá certo o termo comunidade, congregação, assembleia e eclésia. Tá certo o título, eclésia. Então esse negócio de igreja, não. Você pode se reunir. Agora, uma coisa é certa. Você ficar sozinho, você é um alvo fácil para o inimigo. Você não tem dia que você está meio para baixo, não tem quem te motivar. Muitas vezes eu estou para baixo e quando eu chego na reunião, na congregação, chega um irmão que prega uma verdade, uma palavra, que te acorda. Aí você pode já estar acordado. Tem dias que você está aceso, o irmão está meio, aí você dá uma palavra de ânimo, fervor, ele se acorda. Então, como aqui diz em Hebreus 10, 24, 25, como eu li, não deixemos de nos reunir como congregação. A gente tem que ter algum local, um canto para a gente se reunir. Ah, mas eu quero. É pecado, é? Eu estar dentro da igreja? Não, de fato nenhum. Você vai pagar lá em Apocalipse, saia desta Babilônia, povo meu, saia da Babilônia. O Babilônia, traduzindo dentro das escrituras, trazendo para nós, Babilônia, traduzindo, quer dizer engano. Engano religioso. O que muitos estão passando hoje. O Deus quer isso. Ó. Se eu pudesse andar, ué, se eu quisesse aqui, ó, andar pelas escrituras inteiras, eu ia mostrar a vocês várias coisas. Aparece só. Vamos aqui para... Deixa eu ver aqui... Vamos para Jeremias. Vamos para Jeremias 7. Olha só. Aí muitos dizem, venham para a casa de Deus. Muitos dizem. Se eu quisesse andar, eu vou andar pela Bíblia inteira aqui. 7,4. Deixa eu chegar aqui e dizer assim. Aí muitos dizem, venha para a casa de Deus. Aí Jeremias chega aqui, Jeremias 7,4. Não deposite a vossa confiança em discursos mentirosos, que apenas alardeiam. Para aqueles que dizem, este é o templo do Senhor. Vende para o templo de Deus. Para o templo de Deus. Venha para o templo do Eterno. Para o templo do Senhor, o templo do Senhor. Não confie nestas pessoas que dizem essas coisas. Tem tradução que diz assim também. Não confie nesse, desconfie desse. Tem tradução que já diz. Que fala, venha para o templo do Senhor, para o templo do Senhor. Deus quer o que da gente? Quer isso? Porquanto, se realmente vocês corrigirem, agora Jeremias 7,5, portanto, se vocês corrigirem as vossas atitudes e ações, e se de fato passarem a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e não oprimires o estrangeiro, o órfão e o necessitado e a viúva, e não mais derramar sangue inocente neste lugar, e não concordeis atrás, e não correis atrás de outras divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo vos farei habitar neste lugar. É isso que Deus quer de nós. Se a gente for para aqui, ó, se eu for andar, agora se eu for para aqui, ó, Isaías 66. Se eu for andar aqui, ó, Isaías 66, 1. Olha outra. Eis as palavras do Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa vocês querem me edificar? Tal casa será meu local de descanso? Uma pergunta de Deus. Olha, ele já diz logo, ó, eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês vão fazer para mim? Não foi pelas minhas mãos que tudo passou aqui, ó, no 2. Ora, não foram as minhas mãos que criaram o que existe? E só assim tudo
o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. E aí? Não adianta você estar socado dentro do templo de pedra direto, achando que vai salvar não. João Batista disse a mesma coisa. Vocês, raça de víbora, vocês acham que vão ser salvos porque fazem longas orações? Olha, tem pessoas que passam o dia todo em casa. Ele não ora. Você acorda de manhã, o dia todo come, ele não ora. Chega dentro do templo de pedra, ele acha que Deus está dentro daquele cubículo. Deus santo, poderoso, imaculado, uma glória eterna, que nem a terra é capaz de contemplar, nem o céu é capaz de contemplar tamanha glória. Quanto mais um templo de pedra é capaz de contemplar tamanha glória. Ele passa o dia todinho, ele coloca Deus dentro de uma caixinha. Ele acha que Deus só está acumulado dentro de um templo de pedra, que está dentro de uma caixinha. Você acorda de manhã, não conversa com Deus, não fala com Deus, não ora a Deus, nada. Quando chega na igreja, se deita, se ajoelha e começa. Achando que Deus só está ali, que Deus, quando você acorda de manhã que fala com Deus, Deus não vai lhe ouvir. Aí Deus já diz aqui, olha, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Agora, olha para quem Deus olha. Deus olha para aqui, rapaz, olha aqui, ó. 66, 2. Darei, pois, a minha atenção e estima este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Se eu for para aqui, ó, aí eu pulo lá para frente, ó. Eu já vou agora para Atos. Se eu tiver aqui, ó. Atos 7,46, por exemplo. Atos 7,46. Olha o que é que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Atos 7,48. Todavia. Atos 7,48. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Aí ele repete as palavras de Isaías 66. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde será o meu lugar do meu repouso? Aí eu vou para aqui, ó. Eu passo aqui, ó. Atos, se eu continuar aqui, Atos, deixa eu ver aqui. Atos agora 17, 24. Olha só, agora já é Paulo falando. Atos 17, 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as necessidades nossas de mais necessidade. Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. E aí? Não é, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita. De jeito nenhum aí. Li várias passagens. Eu li aqui, eu até escrevi aqui, ó. Isaías 66, 1, Atos 7, 48, Atos 17, 24, Jeremias 7, 4. Jeremias 7, 4 diz assim: desconfie daqueles que falam. Venha para a casa de Deus, essa é a casa de Deus, essa é a casa de Deus. É claro, não estou generalizando, tem gente humilde, né? Sincera. Mas tem outras cobras. Tem milhares de cobras aí. E aí? O templo, baseado nas escrituras que o Senhor habita, é em você. É em você, se você permitir. E ele está em todo local. Não coloque Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Não coloque Deus. O templo de Salomão templo de Salomão aí, ó. Aí no sul, enorme. Oxi, homem, nem aquilo ali é capaz de contemplar a glória do Eterno. O Senhor, o templo que ele habita, se você permitir, é você. Sim, mas é pecado, irmão, eu ir para a igreja? Não. É pecado é você estar bebendo de iniquidade. Heresia no seu ouvido o tempo todo e você ser conivente. Em Apocalipse diz o Senhor: saia da Babilônia, povo meu. Babilônia traduzindo, engano. Saia do engano, povo meu. Saia desse engano religioso. O Senhor está com você. O templo é o seu corpo, se você permitir. Agora, como diz em Hebreus 10, 24, 25, como nós lemos, se reúna com outros irmãos, porque a gente se motiva e nos fortalecemos juntos, para que não sejamos uma presa fácil para o inimigo. Congregar é certo, mas esse termo, desigrejado, está errado. Agora, eles estão apavorados, muitos deles, porque o seu ganha-pão estão sendo perdidos. É claro que tem outros irmãos sinceros que estão com medo. Irmãos sinceros, líderes sinceros que estão com medo, porque
muitas almas estão se afastando, se perdendo mesmo. Aí eles ficam com medo, aí são sinceros, né? Mas muitos outros estão com medo, mas só porque vão perder suas rendas, o seu luxo, é isso. Mas esse termo desigrejados está errado. Desde que você congregue junto com os irmãos, é a comunidade messiânica, é uma congregação de irmãos, juntos unidos, que haja um respeito, ordem, decência, louvor, palavra, os dons do Espírito, que haja uma união, algo bom, uma comunhão, e não se esqueça dos menos favorecidos. Essa é a essência. Mas esse termo desigrejado, igreja, isso não é bíblico, não existe esse termo. Você ainda é congregação, comunidade, assembleia. Agora Paulo fala como a gente vê, né? Em Hebreus, o autor de Hebreus, né? Que ninguém sabe quem é, uns dizem que é Paulo, outros, muitos anos disseram que era Paulo, outros podia ser Apolo ou Barnabé, não há certeza, porque ela não tem nome, não tem autoria. Pode ser qualquer um desses, mas deixe, só Deus o sabe. Aí o autor de Hebreus fala em 10, 24, 25, como a gente leu, capítulo 10, versículo 24, 25, que não deixemos a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Mas é pecado estar na igreja? Não, de fato nenhum. Você ir para a igreja, de que é isso? De fato nenhum. Mas, desde que você congregue e se reúna embaixo de uma árvore, no meio da mata, na beira da praia, dentro de uma casa, pode ser onde for, unidos, porque Jesus disse, onde tiver 2, 3, eu estarei no meio de vós. Certo? Certo? Se você quer se sentir bem na igreja, bem. Se os irmãos, devido a escândalo, decepções, andou em vários, não se adaptou, mas tem outros irmãos que se unem, lê a palavra verdadeira, há um respeito, há um amor ao próximo, porque o Senhor olha para o humilde, não para aquele que está empalitosado, relógio de ouro, sapato brilhando, cheio de soberba, fuja desse. Não. O Senhor olha para o humilde de coração, porque ele esquadrinha, não pela aparência como nós vemos, mas sim pelas atitudes do fundo da nossa alma. E que Deus abençoe a todos vós, esteja na santa paz do nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo, e que bênçãos desçam do céu sobre o seu lar. Amém? Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.